Olá, bem-vindos ao podcast Inteligência Intuitiva. O tema de hoje é as três liberdades e o caminho da compreensão. E que caminho fascinante este. Sem dúvida. E hoje vamos analisar uma daquelas coisas em que nós passamos a vida inteira a lutar ferozmente para sermos livres, não é? Exato, constantemente. Só que, na esmagadora maioria das vezes, aquilo a que nós chamamos liberdade é exatamente o mecanismo invisível que nos está a escravizar. Pois é, e essa é mesmo a grande ironia da condição humana, e confesso que é um ponto de partida absolutamente fascinante para a nossa conversa de hoje. É mesmo. Porque a palavra liberdade está em todo o lado. Exigimos liberdade de expressão, liberdade financeira. Liberdade nas nossas relações, sim. E o pressuposto é quase sempre o mesmo. A liberdade é vista como um direito. Ou se tem, ou não se tem. Mas a visão que temos em mãos hoje propõe o oposto, não é? Totalmente. Em vez de ser um estado estático, a verdadeira autonomia era aqui como uma jornada. Uma jornada evolutiva. Exatamente. Uma árdua jornada evolutiva que está estruturada em 3 níveis. E o mais assustador nisto tudo é constatar como a esmagadora maioria da humanidade fica completamente retida nos 2 primeiros. Pois, mas espera aí. Antes de avançarmos para os níveis, temos de esclarecer isto. Dir. Porque é que nós havemos de complicar tanto algo que à partida parece tão básico? Quer dizer, a liberdade não é simplesmente a pessoa poder fazer o que lhe apetece, na hora em que lhe apetece? Isso é a visão tradicional, sim. Tipo, ou melhor, se alguém quiser ir comer um pacote inteiro de bolachas à meia-noite, ou para gastar metade do ordenado nos ténis novos, a pessoa vai e faz. Ninguém a impede. Isso não é ser livre. Certo. Qual é a necessidade de mapear isto desde o caos até uma suposta compreensão complexa? Pois, a questão é que comer as bolachas à meia-noite até pode resultar de uma escolha consciente e ponderada, sim. Mas raramente é. Exatamente. Na maior parte das vezes é apenas um impulso cego. A pessoa acredita que está a controlar a situação, quando na verdade ela é que a controla a ela. Uau! É o impulso a comandar? É isso. E é aqui que a nossa exploração se torna vital. Nós não vamos limitar-nos a listar estas 3 fases. Vamos mesmo tentar perceber por que razão existe uma espécie de gravidade Uma gravidade biológica. biológica e psicológica Perfeito. que nos puxa constantemente para baixo. É essa força gravitacional que nos impede de atingir o 3º nível. Que é a verdadeira autonomia, tal compreensão. Exatamente. Ok, vamos lá desconstruir isto, porque isto tem muito que se lhe diga. Vamos começar pelo princípio, então. A cave da experiência humana. O 1º nível. O primeiro nível, sim, aquele que, ironicamente, até reflete na perfeição essa ideia de fazer tudo o que a vontade dita num dado momento. Liberdade da ignorância. E é um termo dolorosamente preciso, não achas? Completamente. Porque a liberdade da ignorância é mesmo aquele estado de existir puramente através do impulso. Sem filtros. Sem qualquer filtro cognitivo ou moral, pensa num cenário onde não há nada entre um estímulo exterior e a reação imediata da pessoa. Ou seja, a pessoa sente uma vontade ou fica irritada com alguma coisa e age logo. Instantaneamente, varrendo para debaixo do tapete a qualquer consideração pelas consequências, ignorando o futuro ou até a realidade das pessoas à sua volta. Certo. Mas desculpa lá, vou ter de fazer aqui um bocado de advogado do diabo. Força. Agir puramente por instinto não é, de certa forma, a nossa natureza mais pura. Tipo, se nós olharmos para um animal selvagem na savana, consideramos que ele é a personificação máxima da liberdade. Sim, é o exemplo clássico. Ele corre quando tem vontade, ataca quando sente fome, foge quando sente medo. Por que é que para nós, seres humanos, agir de acordo com a nossa biologia básica é rotulado de ignorância e não de autenticidade? Essa é uma excelente provocação. Mas a diferença fundamental e incontornável reside na nossa neurobiologia. No cérebro humano. Exato. E no nosso nível de consciência. Um animal selvagem opera em perfeita simbiose com o ecossistema dele através desses mesmos instintos. Certo. Mas nós desenvolvemos uma camada extra que é incrivelmente sofisticada. O córtex pré-frontal. A parte da frente do cérebro. Sim, é essa parte que nos confere a capacidade de prever o futuro.
de ter empatia e de entender o impacto abstrato de todas as nossas ações. Portanto, ignorar isso é ignorar a nossa própria evolução. Precisamente, quando um ser humano age nessa tal liberdade da ignorância, ele não está a ser autêntico. Está literalmente a desligar a ferramenta de navegação mais avançada que possui. Fica sequestrado. Sofre um sequestro da amígdala, sim. As emoções mais primitivas e o pânico tomam as rédeas da situação. O que é fascinante aqui é que o cérebro disfarça isto de agência livre. Faz-nos achar que somos nós a mandar. Sim, mas na verdade a pessoa é apenas refém, um refém biológico de um pico de dopamina. Ok. Vamos lá aplicar isto numa imagem mais gráfica, porque eu agora estou a visualizar o cenário perfeitamente na minha cabeça. Conta lá. Imagina alguém a conduzir um carro de alta cilindrada. E essa pessoa decide atar uma venda negra nos olhos, liga o motor e entra a fundo num parque de estacionamento completamente vazio, a rádio aos berros, o vento a bater na cara, acelera, dá guinadas no volante, trava a fundo, lá dentro do habitáculo, no escuro. A ilusão de que não há limites é inebriante. E a sensação emocional desse estado é exatamente essa, é a euforia, a onipotência. Mas Mas falta aí qualquer coisa, não é? o que é que foi removido dessa equação toda? A realidade física, quer dizer, o parque de estacionamento pode ser gigante, mas não é infinito. Pois não. Tem pilares de betão armado, tem passeios aguçados, muros intransponíveis. A pessoa não quebrou os limites da física, pois não. Claro que não, apenas escolheu ficar cega em relação a eles. E o grande problema disto de fecharmos os olhos à realidade para nos sentirmos livres é que a ignorância não dissolve a matéria. A gravidade continua a operar, não é? A cinética continua lá e aquele sentimento formidável de invencibilidade vai invariavelmente terminar de forma muito abrupta. Acaba num estrondo ensurdecedor. Chapa amolgada, estilhaços. Dor física aguda. É garantido. Pois é o embate inevitável entre a ilusão narcísica e a estrutura irredutível do universo. E nós vemos isto todos os dias. Se quisermos trazer esta metáfora para o nosso cotidiano, vemos esta liberdade da ignorância a manifestar-se constantemente em microchoques. Estás a falar daquelas pequenas reações diárias. Exato. Pensa naquele momento em que se recebe um e-mail altamente passivo-agressivo de um colega de trabalho. Ui, clássico. O coração acelera, o sangue ferve. Os dedos começam logo a teclar furiosamente e a pessoa envia uma resposta sarcástica e cheia de raiva, sem hesitar um único segundo. Só para ter razão? E naquele milissegundo em que se carrega no botão de envio, a pessoa sente um poder enorme, sente uma euforia justiceira. É o tal pico biológico que tu mencionaste há pouco. Sim, O falso poder. precisamente. Mas meia hora depois, a ilusão desfaz-se completamente. O chefe chama-nos ao gabinete. Claro. O superior hierárquico chama a pessoa ao gabinete, o ambiente na equipa fica logo cortado à faca. A ignorância sobre a complexidade das relações profissionais e sobre a reputação a longo prazo não libertou a pessoa daquelas dinâmicas. Só tornou as coisas piores. Apenas garantiu que o impacto, tal choque com o pilar de betão social que referiste, ia doer imenso. É verdade. A realidade não tem a menor paciência. Não tem paciência nem negocia com a nossa recusa infantil em olhar para as coisas como elas realmente são. E isso leva-nos precisamente àquele segundo exato a seguir ao acidente de carro. O rescaldo. Sim, ou a seguir a esse envio desastroso de e-mail. O pó assenta, a adrenalina evapora-se e a pessoa tira finalmente a venda dos olhos. E vê o estrago. Exato. O que está ali à frente dela é a devastação causada pelas suas próprias mãos. E claro, logicamente, o cérebro não passa de mágica, de um estado de caos selvagem para uma serenidade iluminada. Longe disso. Há um ricochete brutal. A mente, aterrorizada com a dor, balança vertiginosamente para o extremo oposto. Bem-vindos ao segundo nível evolutivo, à armadilha da liberdade do arrependimento. Que é, e sublinho isto, talvez a fase mais insidiosa e silenciosamente destrutiva da condição humana. Sério? Mais do que o caos impulsivo. Porque, tendo acordado para as consequências cruéis da sua própria cegueira, a mente entra num estado de hipervigilância, mas foca toda a sua potência numa única direção. O retrovisor é caracterizada por uma fixação doentia,
quase paralisante nos erros que foram cometidos. A pessoa consome-se naquilo, num desejo exaustivo e completamente inútil de alterar um destino que já teve lugar. Mais uma vez vou ter de intervir aqui e fazer umas perguntas. Diz. O arrependimento não é suposto ser a marca de uma pessoa evoluída? Quer dizer, nós crescemos todos a ouvir que sentir remorsos é a âncora da nossa moralidade. É o que a sociedade nos ensina, sim. Se nós fizermos a geneira e prejudicarmos alguém, a sociedade, a religião, as famílias, esperam que se sinta o peso esmagador dessa falha. Sim. É o sinal definitivo de que a pessoa não é um sociopata e de que interiorizou a lição. Como é que se justifica, então, classificar o arrependimento como uma falsa liberdade ou uma armadilha tóxica? Percebo a tua dúvida. Mas há aqui uma distinção neurológica e conceptual muito subtil, Ok. mas decisiva. O remorso passageiro, ou seja, o processamento daquela emoção negativa, identificar o erro e ajustar o comportamento no imediato, isso é adaptação pura. É saudável. É sobrevivência saudável. Mas o que nós estamos a discutir nesta segunda fase vai muito além disso. Ok. A palavra-chave aqui é fixação. O arrependimento transforma-se no próprio código base do sistema operativo daquela pessoa. Torna-se a sua identidade. Define a pessoa. Exato. Usando essa capacidade abstrata e incrível que o cérebro tem para viajar no tempo através da memória, a pessoa começa a passar o filme daquele acidente mentalmente, Em loop constante. repetindo dezenas, centenas de vezes. E falo sob uma ilusão quase patológica de que se dissecar aquele evento vezes suficientes, O passado vai mudar. de alguma forma o resultado vai ser diferente. Isso é o flagelo do "e se". E se eu tivesse travado um segundo antes? E se eu tivesse deixado aquele e-mail dos rascunhos? A mente cria ramificações numa árvore que, na verdade, já foi cortada. Cortada e transformada em lenha. E se avaliarmos isto do ponto de vista do consumo de energia vital, É um desperdício. é o maior desperdício de recursos que o ser humano consegue produzir. Caramba. O nosso cérebro consome imensas calorias para sustentar estas simulações de realidades alternativas. Quando alguém está atascado nesta fase, está a canalizar todo o seu combustível cognitivo para combater a única coisa no universo que é inalterável. O passado. O passado é um bloco de pedra, já está esculpido, nada o muda. Trazendo isto de volta à Terra aos nossos dias, faz-me lembrar o fim de uma relação marcante, por exemplo. Oh, esse é o exemplo perfeito. Semanas ou até meses depois da separação, a pessoa fica acordada às 4 da manhã a fazer scroll infinito no perfil de Instagram de hoje. Sim, uma tortura auto-infligida. Exato. Cada fotografia antiga, cada viagem que fizeram juntos, é ali dessecada. A mente da pessoa está super ativa. A viajar vertiginosamente entre o que aconteceu e o que poderia ter acontecido. Se eu tivesse dito coisas diferentes, não é? Mas, e a realidade dura disto tudo, é que o corpo daquela pessoa está trancado no quarto. Congelado debaixo dos cobertores. Incapaz de tomar um banho, incapaz de ter um bom dia de trabalho ou de construir seja o que for de novo. O que é fascinante aqui é que isto é a escravatura perfeita. Como assim? Porque o cérebro dá a falsa sensação de agência e de poder. Oferece uma arena imensa e livre para rever o passado. Mas é uma liberdade estritamente virtual. É uma simulação. E o preço bilionário dessa liberdade mental é a catatonia física e temporal no presente. Uau! O indivíduo já não vai bater de frente contra o muro, porque pronto, curou aquele impulso cego da primeira fase. Certo, o carro já não está aos trambolhões no parque de estacionamento. Exatamente. Mas o custo de não bater contra o muro foi ter encostado o carro ao berma para sempre. Fica consumido por uma culpa estéril que não constrói um único tijolo para o futuro. Isso é um limbo sufocante. Se calhar pior ainda que a adrenalina inicial da fase 1. Muitas vezes é. Se a cegueira destrói pela colisão, o arrependimento dissolve-nos pela estagnação. É terrível. E se ambos os extremos nos aprisionam, a pergunta inevitável que tem de ser feita a seguir é: onde é que está a chave disto tudo? Pois, a saída. Sim. Como é que nós quebramos esta algema dupla do impulso descontrolado de um lado e do passado cristalizado do outro, onde habita a autonomia real e tangível? Habita na fronteira do terceiro e último nível. A liberdade da compreensão. Exatamente. Só que a travessia para esta margem exige uma alteração mesmo profunda na nossa arquitetura de pensamento. Porque a resposta não é lutar com mais força, nem com mais esperteza. Então é o quê?
A chave é deixar de lutar contra a realidade. Ponto final. Aceitar. É a aceitação incondicional do fluxo da vida, abandonando a fricção e aquele conflito interno provocado pelo nosso ego, para permitir uma sintonização sábia e desperta com as forças inevitáveis que governam tudo à nossa volta. Sabes de que é que eu me lembrei subitamente a ouvir-te falar? Nestes termos, fluxo da vida, forças inevitáveis, abandono do atrito. Isto faz-me um ricochete direto para uma imagem que acho que descreviste na perfeição. Conta lá. A mecânica da prática de surf. Confesso que as pranchas de surf não estavam de todo no meu radar filosófico hoje. Como é que fazes essa ponte? Pensa só na estrutura de um oceano. O mar encarna na perfeição e de forma brutal essa ideia das forças universais. É uma massa de energia imensurável, indomável. E completamente indiferente. Segue surda e indiferente à nossa existência. A maré não vacila, nem quer saber se o surfista acordou de mau humor, se tem contas para pagar. Ou se comprou um fato top de gama, não é? Exato. O facto empírico é que, algures ali naquele momento, uma massa d'água com 2 toneladas vai formar uma onda e vai arrebentar com violência. É inevitável, Não há discussão possível com a física. nem mais. É o universo a operar sem nos consultar. Tal e qual como os limites do estacionamento ou a impossibilidade de reescrever o tal e-mail já enviado. Ora, exatamente. Vamos voltar então a alinhar os nossos 3 níveis, mas agora dentro d'água. Ok, vamos lá. O surfista que está no nível 1, aquele que está inebriado pela liberdade de ignorância, entra no mar de dentes cerrados. Ele quer ser o mestre do oceano. Vai lutar. Rema na direção contrária às correntes, tenta mergulhar contra a parede da arrebentação à base da pura força brutal muscular, ignorando completamente o mar. O que é que acontece? O desgaste absoluto. O choque. Leva com aquela parede de água em cima, perde a noção de onde é a superfície e, pronto, quase se afoga. Sem dúvida. Escapando por um triz, ele avança para o nível 2, o arrependimento. Arrasta-se exausto ali para a areia. E o que é que faz? Senta-se de costas para o mar, a lamentar-se histericamente. A culpa foi toda dele, não é? Fica a olhar para um pequeno arranhão na prancha e castiga-se mentalmente durante horas. A culpa foi minha. Eu devia ter entrado na praia mais a sul. Eu devia ter lido a tabela das marés de ontem. E fica ali preso. Fica congelado no frio da areia, a gastar rios de energia cerebral a sofrer por uma onda que já arrebentou há muito tempo e já nem sequer existe. E como é que opera então o verdadeiro mestre nesse cenário? O que atinge o terceiro nível? Aquele que encarna a liberdade da compreensão faz algo diametralmente oposto. Ele faz a leitura da água antes sequer de agir, suponho eu. Exato. Ele não entra no mar para guerrear, entra com reverência. Ele tem a clareza para olhar para aquela parede colossal de água e perceber o quão absurdo seria tentar impedi-la ou dominá-la. Seria esmagado. Parar a onda com os braços seria o derradeiro conflito interno inútil. Em vez de resistir, ele aceita a premissa. Posiciona o peso, ajusta a prancha à inclinação da água e permite que a própria energia destrutiva da onda o impulsione para a frente. É a tal sintonia. A maestria, a sua verdadeira liberdade naquele instante, não é subjugar a natureza exterior ao seu desejo. Resulta de fluir de forma perfeita no momento presente. Essa imagem é luminosa porque permite mesmo desmontar o grande mal-entendido de toda esta teoria de uma forma muito clara e levanta uma questão central que é o principal bloqueio para chegarmos a esta fase. Qual bloqueio? Na cultura acelerada em que vivemos, a palavra aceitação ganhou uma conotação altamente pejorativa. É verdade. É vista como fraqueza. Associamos imediatamente o ato de aceitar à cobardia. Confundimos aceitar o fluxo da vida com baixar os braços numa derrota humilhante. Como se fôssemos um tronco a boiar. Exato, um tronco inerte a ser arrastado pelas cheias sem vontade própria. Mas esse é precisamente o ponto que muda tudo. O surfista, no momento em que surfa a onda, não está passivo ou letárgico. Não de todo. A passividade afundava-o. Ele está num estado de tensão virtuosa. Está no pico máximo de foco cognitivo e sensorial. A fazer microajustes. Constantemente. A calcular o declive, o vento em frações de segundo, está completamente engajado e vivo. E é aí que o ensinamento revela toda a sua profundidade, porque afirma que se trata de uma entrega sábia e consciente. Sábia e consciente. Compreender não anula a atuação, refina a atuação ao extremo.
Pensa na física da coisa. Sim. Se nós gastamos 60, 70, 80% de toda a nossa força anímica, diariamente, apenas a lutar para que a realidade seja diferente daquilo que manifestamente é, Sobra-nos muito pouco para agir. sobra-nos apenas 20% de energia para resolver os problemas reais. Seja por teimosia na fase 1 ou culpa profunda na fase 2. Portanto, a aceitação recupera essa energia. Exatamente. Quando se abandona o atrito, quando a guerra interior cessa, nós recuperamos aqueles 80% de energia sequestrada. E a partir desse instante usamos essa força para executar uma ação criativa e cirúrgica sobre a realidade tal como ela se apresenta agora. É uma mudança de paradigma. É perceber que para sermos os capitães soberanos da nossa vida interior, temos primeiro de assinar o papel de rendição ao universo exterior. O que, se nós pensarmos bem, é um salto brutal de maturidade emocional, porque vira o nosso processo de luto de pernas para o ar. Como assim? Quando a vida desfaz os nossos planos sem aviso, imagina uma empresa que vai à falência, um diagnóstico que ninguém quer ouvir, um telefonema horrível à meia-da-noite. Eventos inevitáveis. A reação instintiva deixa de ser o choro revoltado de porque é que a vida é injusta comigo, e também já não se mergulha no desespero fútil de eu é que falhei em tudo. O foco muda completamente. O pensamento foca-se de forma quase gélida na única coisa que importa. Ok, este embate ocorreu, é um facto firme, as regras do tabuleiro alteraram-se neste segundo. O que é que eu faço agora com isto? Exato. Tendo em conta esta nova configuração, qual é o próximo movimento mais inteligente, assertivo e equilibrado que eu posso fazer agora? É o derradeiro salto de quem foi vítima colateral e passa a ser arquiteto ativo do seu próprio destino. E isso leva-nos à palavra-chave de todo o conceito. Daí a palavra compreensão. Para coroar esta jornada, e importa mesmo ressalvar isto, não utiliza a palavra conhecimento. Não é a liberdade do conhecimento. Não. Porque o conhecimento por si só pode ser um armazém vazio e estéril. Ok, qual é a diferença para ti? Conhecer significa que a pessoa leu alguns que a chama do fogo queima a carne humana e que isso dói. Certo, teoria. Mas compreender é ter sentido a insuportável radiação de calor na pele. Reconhecer a potência devastadora do fogo e ainda assim optar por usá-lo com enorme precisão para cozinhar o alimento, Em vez de pegar fogo à floresta. em vez de queimar a casa toda. A compreensão exige essa integração holística da experiência. Portanto, é perceber a nossa ligação com o todo. Sim. Quando tu percebes profundamente na medula a rede invisível de causas e efeitos que entrelaçam o mundo, tu enxergas o ridículo de quereres operar de forma isolada e combativa. A verdadeira liberdade emerge apenas quando decidimos harmonizar o nosso caminho com o funcionamento inerente da própria engrenagem do universo. Uau! Isso é poderoso. E convém lembrar que esta jornada que nos levou da cava à cobertura não é um daqueles certificados que a pessoa obtém uma vez no retiro e emoldura na parede da sala. Quem dera. Isto é um ginásio que tem de ser frequentado todos os santos dias. Até porque a nossa arquitetura cultural contemporânea parece ter sido desenhada cientificamente para nos manter retidos nos patamares inferiores. Oh, sem dúvida alguma. Vivemos mergulhados na economia da atenção que lucra escandalosamente com a exacerbação do nível 1. Do impulso cego. Somos bombardeados diariamente por mecanismos para agir sem pensar. Comprar com um clique agora, reagir com ódio ao título de uma notícia sem ler o texto. Ceder ao impulso só porque o ecrã do telemóvel nos convida a isso. Exatamente. E depois ainda lucram com o nosso rescaldo moral. Porque o nível 2 gera indústrias inteiras criadas só para alimentar a culpa. E a ansiedade do que poderíamos ter sido. Romper este ciclo vicioso para habitar o nível da compreensão exige hoje uma persistência e um ato de rebeldia íntima que são formidáveis. É surfar a onda em vez de ser engolido por ela. Exato. Fitar alerta exige que se mantenha o coração permanentemente desarmado diante de um presente cru. E assim, com essa mesma noção de resistência interior, nós aproximamos da síntese final de toda esta incrível travessia que desdobramos hoje. Foi uma longa viagem. Foi, pois. Mapeamos esta evolução desde aquele falso empoderamento perigoso
a chamada liberdade da ignorância, em que achávamos ser deuses ao volante no escuro. Apenas para sermos confrontados com o choque irremediável dos limites que teimamos em desvalorizar. Depois descemos ao buraco negro, encaramos as correntes apertadas da liberdade do arrependimento. Onde observamos a agonia absurda de entregarmos as chaves do nosso presente ao passado. A esgotar oxigênio na busca vã por reescrever o inalterável. A realidade não nos enfraquece. Torna-nos fluidos e potentes. Exato. Escolhemos alinhar a prancha utilizando a energia desse fluxo inevitável para nos mover adiante, construindo as respostas à vida que se desenrola aqui e agora. Deixamos o controle cair e abraçamos uma potência criadora totalmente diferente. É o tipo de reflexão radical e disruptiva que sacode qualquer fundação sobre como levamos a vida perante a dificuldade. E para fecharmos a nossa tese da melhor forma possível e devolvermos a responsabilidade de pensar a quem nos está hoje a ouvir, Força nisso. gostava de sugerir um teste mental para aplicarem neste exato momento e irem refletindo ao longo do dia. Boa ideia. Já afirmamos que lutar em negação contra aquilo que é imutável é o que nos quebra por dentro. Então, olhem de forma corajosa, nua e crua para a vossa vida atual. Perante todos os cenários profissionais, pessoais e emocionais que rodeiam as lutas diárias, hum, qual é aquela situação em particular, aquele facto duro e inevitável que neste exato instante te está a esgotar a capacidade de intervir na vida? E a roubar-te autonomia, simplesmente porque teimas, dia após dia, em não aceitar a onda brutal tal e qual como ela é. Obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de seguir o podcast. Isso é importante para nos motivar. Obrigado.